Fala, amigo de Jesus, como é que você está? Tudo bem? Eu desejo que a graça de Deus esteja sobre você hoje e sempre. Hoje nós estamos aqui para ler a carta de Paulo escrita a Timóteo, a primeira carta, lá no capítulo 1, versículos 1 até o 2, e depois nós vamos para o versículo 12 até o 14. Agora vamos iniciar a nossa leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa carta de Paulo aos Timóteos que acabamos de ler, eu escolhi ela hoje na liturgia porque eu acredito que nós já lemos o Evangelho em que Jesus fala do cisco no olho do nosso irmão enquanto tem uma trave diante do nosso. Nós vemos que a liturgia da Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, casa essa carta de Paulo a Timóteo e esse Evangelho do cisco no olho. Nós vemos aqui que Paulo reconhece que antes ele tinha uma trave diante dos olhos dele que impedia de que ele visse o mistério e a graça de Deus que transbordou em Jesus Cristo para a salvação da humanidade, para a transformação interior do ser humano, para viver uma vida digna a Deus. Bem, nós sabemos que a nossa vida ela precisa ser coerente com aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus e, de certa forma, as nossas crenças, tanto na palavra de Deus, tanto religiosamente falando, quanto as nossas crenças construídas no decorrer da nossa vida, desde criança até o exato momento, são elas princípios de ação, princípios de conduta que nos levam a ter determinados comportamentos. O que eu quis dizer para você? Tudo aquilo que você acredita é como se fosse uma faísca para que você tenha determinado comportamento, determinada ação. Imagine só, tem pólvora num caminho num formato de L. Essa pólvora só vai ser queimada, a ação, quando for a combustão ali na pólvora para que ela seja queimada. Então, a combustão é a crença, é o que dá o princípio de ação, que é a queima da pólvora. Eu acredito que você conseguiu entender, mas o que eu quis te dizer com tudo isso? Que se você acredita na palavra de Deus, as suas ações têm que ser baseadas naquilo que você acredita. Mas eu sei, quando fala da questão da palavra de Deus, o buraco, digamos assim, é mais embaixo, porque é um desafio tremendo viver essa palavra. Digo por mim mesmo que escuto essas palavras que digo todo dia aqui nas meditações. É um desafio viver a palavra de Deus. Eu acredito que, humanamente falando, é impossível. Está vendo? Uma crença minha. Eu acredito que, humanamente, é impossível viver a palavra de Deus. Logo, se eu acredito assim, eu só vou conseguir viver essa palavra dependendo de Deus, porque só por conta humana não darei conta. Percebe? Acabei colocando eu aqui no exemplo. Eu acredito que sozinho não vou conseguir cumprir essa palavra. Por isso que eu dependo de Deus na minha vida para viver o que está escrito nesse livro sagrado. Paulo está dizendo isso hoje. Olha, antes eu era ignorante nessas coisas da fé. Por isso eu perseguia, insultava, matava. Mas hoje eu tenho fé. Eu acredito nesse Jesus Cristo que me encontrou. E o convite de Jesus para nós hoje é esse: aceitar esse encontro com Jesus verdadeiramente, a fim de que ele nos transforme interiormente para que as nossas ações sejam baseadas na fé da palavra de Deus, para que sejamos coerentes, para que sejamos tal como o Mestre é, para que nós possamos verdadeiramente viver e ensinar. E dessa forma seremos mestres, entre aspas, abaixo de Jesus,
que ajudarão outras pessoas virem e também terem esse encontro com Cristo. Então, você conseguiu enxergar. É preciso, antes de ver o cisco no olho do irmão, reparar se você tem uma trave no seu. É preciso autoconsciência, um autoestudo, uma autoanálise de si mesmo naquilo que você tem errado. Todos nós erramos e muito. Estamos aqui para aprender tanto com os acertos quanto com os erros. Por isso que Deus quer nos capacitar todos os dias a se aperfeiçoar, a chegar na plenitude, na perfeição que Ele é. E isso só será possível com a graça e o auxílio dele. Desista de tentar sozinho cumprir essa palavra, mas aceite o convite de Deus de deixar que Ele te ajude a viver e a ensinar essa palavra também. Se Paulo foi um grande perseguidor, alguém ignorante que fez muitas coisas erradas, achando que fazia em nome de Deus, quem dirá de nós, que talvez não fizemos nem 1% do que Paulo fez de ruim, e talvez que também não iremos fazer nem 1% do que Paulo fez de bom pela fé. Mas hoje essa passagem nos revela que nós temos a oportunidade. Se você me escuta agora, esse é o momento de mudar. O melhor momento de mudar foi ontem, mas o que nos resta é o agora. Então, aproveite essa oportunidade de contar com a ajuda de Deus. Eu desejo que Ele te abençoe e te fortaleça hoje e sempre. Eu espero te encontrar aqui amanhã novamente. Um forte abraço em você e até a próxima.